Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será que você pode repetir comigo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Você pode repetir o tema dessa mensagem comigo? Desfrutando do meu legado. Desfrutando do meu legado. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Queridos, nós vemos aqui nessa palavra que Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Não só na vida de Abraão. Nós podemos ver que a promessa de Deus se estendeu a todos aqueles que a genealogia de Abraão alcançaria. Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O que quer dizer bendito? Quer dizer feliz. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que essa é uma promessa que está sobre mim e sobre você. Há mais de 42 gerações atrás essa promessa foi feita. Há mais de 1.200 anos até chegar na época de Jesus. Mas nós vemos duas pessoas na palavra que tinham essa cobertura de promessa, mas não viveram essa promessa. E eu falei, Jesus, isso é muito forte, porque se nós temos um direito de um legado, nós precisamos usufruir. Mas Deus falou comigo, não basta apenas você saber que pode, você tem que tomar posse. Aleluia, Jesus. E eu falei, Deus, isso é muito forte, porque muitas das vezes a gente sabe que tem direito e não toma posse daquilo que Deus tem. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você tomar posse desse legado. E é a alegria do Senhor na tua vida. E o povo cristão, querido, é um povo referencial. Nós temos que ser pessoas completamente diferentes daqueles que estão lá fora. Algo em nós precisa chamar a atenção. E o que isso é? O que significa? É a alegria de Deus na nossa vida. A Bíblia diz o quê? João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não disse que não teria problema, mas ele disse para você ter alegria no meio do seu problema. Porque ele consegue vencer o seu problema. Está começando a entender o que Deus está falando nessa noite? Queridos, existem situações na nossa vida que vêm para roubar a nossa alegria. E a gente sai debaixo da cobertura do legado que Deus tem para nós. E Deus falou para mim que algo ia acontecer hoje aqui. Oh, aleluia! Quando eu estava na minha casa, eu conseguia ver como se fosse algo pesado nesse lugar. Em toda a circunvizinhança desse lugar. E Deus falou para mim assim, eu vou gerar essa alegria e eles vão contaminar aquele lugar. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer hoje na vida de vocês. E aonde vocês passarem algo diferente, um rastro diferente vai acontecer. As pessoas vão identificar vocês. Ali vai uma mulher cheia da alegria do Senhor. Ali vai o homem de Deus, onde o sorriso dele é Jesus purinho. Porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita luta. Sim ou não? Sim. É muita guerra, é muito problema. É todo dia que você acorda, é um problema diferente para você resolver. Principalmente quando você lança a mão no arado e não olha para trás. Principalmente quando você é de Deus, decide ser de Deus, vai ser de Deus até o arrebatamento. Você acorda de manhã, querido, pode ter certeza que a fúria se levanta. Porque você não negocia sua unção. Porém, nós precisamos entender que isso não pode tirar a nossa alegria. Nós somos diferentes. Aleluia. Lá no mundo, quando eles têm um problema, a primeira coisa que cai é o semblante.
o apetite vai embora, a pessoa fica mal, não dorme. Mas existe uma alegria acima da circunstância. Existe algo que Deus quer fazer sobre mim e você, que não é igual lá fora, é diferente. Certa vez eu estava ouvindo uma ilustração, onde eu me impactei, e essa ilustração diz assim: um homem, ele estava muito deprimido. E aí, por aquele processo de depressão, ele foi até o médico, até o psicólogo, né? E aí aquele psicólogo falou para ele assim: você precisa se distrair. Você precisa ir numa festa, né? Vai em algum lugar que você possa distrair sua mente. Não fica focando numa coisa só. E aí o psicólogo falou para ele assim: tem um circo aqui na Redondeza. E eu ouvi dizer que tem um palhaço lá que ele é muito bom. Não tem quem vá naquele circo que não ria, não espaireça sua mente com aquele palhaço. E aí o homem falou para ele assim: eu sou o palhaço. E aí quando eu ouvi isso, eu falei: o Espírito Santo falou comigo na hora. Aqueles que eram para carregar alegria estão deprimidos. Eu e você, que era para ter uma diferença na nossa vida, muitas das vezes somos aqueles que estão sendo mais castigados. E temos deixado Satanás fazer assim com a gente. Queridas, quem melhor para tirar a depressão de alguém do que uma pessoa que faça rir? Mas aquele homem que era para fazer isso estava mal. E eu vou ver na história, na palavra de Deus, duas pessoas que elas tinham esse legado, elas tinham essa cobertura de promessa, mas elas não estavam vivendo essa promessa. Você pode abrir comigo em Lucas 13? Lucas 13. Essas duas pessoas que nós vamos ler, eles tinham tudo para andar de cabeça erguida. Porém, não era isso que acontecia. Lucas 13, 10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito essas palavras, todos seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Agora dá um salto comigo lá em Lucas 19. 19:1. Eu vou lendo para adiantar. Então em Jericó atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele hospedara um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Nós vemos uma semelhança nesses dois casos. Alguém pode me dizer que semelhança é essa? Alguém reparou qual é a semelhança
que existe nesses dois casos? Os dois eram filhos de Abraão. Mas nos dois casos, eles não estavam vivendo em condições alegres. Eles não estavam vivendo, usufruindo da promessa de que eles também seriam benditos. A mulher encurvada, por 18 anos, ela viveu andando assim. Por 18 anos ela foi para a igreja dessa maneira. E por que, queridos, que a gente não consegue alcançar essa alegria? Zaqueu também viveu muito tempo sem estar usufruindo da promessa de Deus na vida dele. Por que ele não vivia isso? Porque ele era publicano, cobrador de impostos. Ele roubava de pessoas. Ele não estava vivendo a alegria que tem na presença de Deus. Mas, queridos, por que então, me pergunto, por que a gente não consegue alcançar essa alegria se nós estamos debaixo dessa promessa? E o Espírito Santo começou a ministrar muito forte no meu coração. E a primeira coisa está no verso 11, do capítulo 11. Desculpa, do capítulo 13. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Sabe por que às vezes a gente não alcança essa alegria em Deus? Porque nós estamos atados a alguma situação difícil. Essa mulher, ela já tinha 18 anos atada a um espírito de enfermidade. Imagina, queridos, não são 18 dias, são 18 anos. Zaqueu estava muito tempo atado na avareza. Para ele ser um cobrador de impostos, ele já era maior de idade. Então isso entende que ele passou um período da vida dele grande, defraudando, roubando, atado a uma avareza que não deixava ele desfrutar da alegria do Senhor. A mulher encurvada, a mesma coisa. Algumas pessoas dizem que é porque ela tinha mágoa, que é porque ela tinha falta de perdão, por isso que ela estava daquela maneira. Nós não podemos afirmar porque a Bíblia não diz. Mas a verdade é que ela não era feliz. Existem coisas na nossa vida que nos ata e não nos deixa ser feliz na presença de Deus. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Cuidado para aquilo que é o seu melhor não se tornar um instrumento na mão de Satanás. Como assim, presbítero? O que você está falando? Queridos, essa mulher, quem sabe, ela não seria na mão de Deus um instrumento de cura dentro da igreja. Quem sabe Zaqueu não seria um dos abençoadores daquela época. Mas não, ele roubava. Aquela mulher, em vez de curar, estava enferma. O que eu estou querendo dizer para você, querido? Satanás muitas das vezes pega o seu melhor e transforma no seu pior. Meu Deus! Olha comigo, Noemi. Doçura. Recebeu mulheres pagãs dos seus filhos, uma mulher que servia o Deus vivo, recebeu essas mulheres com todo carinho, acolheu elas na sua família, cuidou, alimentou, ajudou os seus maridos a cuidar. Mas em um dado momento da vida dela, aquela que era doçura se tornou amargura. Olha o que Satanás fez com o que ela tinha de melhor. E automaticamente, quando ela se torna amarga, o que ela faz? Manda embora Raquel. Aquelas que ela tinha acolhido quando ela era doce. O que Deus está falando conosco nessa noite? O nosso melhor, Satanás muitas das vezes quer transformar no nosso pior. Se você é amável, querido, cuidado. Satanás vai querer fazer algo para deixar você amargo. Se você é uma pessoa boa, tome cuidado. Ele vai querer fazer alguma situação onde alguém faça algo com você e você diga, nunca mais eu abençoo. Meu Deus! Deus está falando aqui, porque o diabo quer transformar a sua alegria na sua maior tristeza. Não deixe o diabo roubar o seu talento. Se você tem um dom, querido, de abençoar, de dar, de fazer, não deixe ele transformar isso. E Deus me mostrando pessoas que outrora faziam para Deus, abençoavam a obra, mas agora não fazem mais porque algo aconteceu
Não deixe, queridos. Aquela mulher passou 18 anos doente. Podia ter passado 18 anos curando enfermo. Zaqueu passou muito tempo da vida dele defraudando. Podia ter passado muito tempo sendo o maior dizimista da igreja. E olha como Satanás muitas das vezes quer pegar a nossa situação e fazer com que a gente fique ao contrário daquilo que Deus quer. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que a alegria dele esteja estampada nos seus olhos. Mas o que é que Satanás quer fazer comigo e com você? Ué, que crente é esse? Eu não sei, mas é crente e anda assim. Aleluia! Não é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. O Senhor, querido, quer te desatar nessa noite. Deus não vai deixar Satanás roubar os seus dons e seus talentos, não. Se você é uma pessoa amiga, continue amiga. Se você é uma pessoa amável, continue amável. Não deixe que a circunstância da vida roube aquilo que Deus tem de melhor para você. Porque se Satanás conseguir roubar isso de você, ele rouba a sua alegria. Se ele conseguir roubar de mim o meu dom e o meu talento, querido, certamente amanhã eu vou acordar triste. E é isso que ele tem tentado fazer na vida dos cristãos de hoje. Eu prego em muitas igrejas. Em algumas que eu vou, eu consigo ver no semblante das pessoas uma tristeza. As pessoas já vão para a igreja, mas já vão no automático. Vão no automático, porque tem um culto, então eu tenho que ir cumprir ali a minha meta. E não é isso. Deus quer que você venha com alegria. Oh, Deus! É com alegria. É fazer para Deus porque você ama. Não é porque eu tenho que bater uma meta. Não é porque eu preciso cumprir um propósito. Ou porque eu preciso bater a minha carteirinha no meu ministério. É porque eu amo e eu quero Ele cada dia mais. É porque a alegria dele me invade. Ei, querido, essa palavra que diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, precisa estar sobre a sua vida. Você precisa, querido, você precisa saltitar. Quando falar hoje tem culto, meu Deus, hoje é dia de adorar. Nós estamos vivendo um tempo onde a nossa alegria não está mais no templo, não está mais em adorar a Deus, em vir aqui buscar a Deus. Tome posse do seu legado nessa noite. A alegria de vir adorar o Senhor, de dar para Ele o melhor. Deus quer fazer algo sobre a nossa vida, amém? Por que às vezes a gente não consegue alcançar essa alegria? Porque a gente perde muito tempo. Às vezes a gente está vivendo aquela vida, né? Mais ou menos, e a gente está perdendo tempo. 18 anos. 18 anos. Ah, mas o que ela podia fazer, querida? Eu não sei, mas se fosse eu ia fazer alguma coisa. Porque ela estava 18 anos dentro da igreja. Dentro da sinagoga. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? O Kairos é de Deus, mas o Cronos é seu. Existe o tempo de Deus, sim, mas existe o seu tempo. Aconteceu algo comigo tem quase 2 meses. Eu fiz aniversário de casamento dia 21 de abril. E eu e meu marido fomos até uma determinada cidade de moto para passear rapidamente. Quando eu coloquei o pé naquela cidade, eu senti como se os demônios que habitassem ali todinhos olhassem para mim assim. Eu sou intercessora, então intercessor tem uma coisa com o reino espiritual, a gente entende, né? E aí eu senti uma opressão automática. E aí eu falei, Jesus, que mistério é esse? Eu fiquei quieto falando com Deus e nós entramos naquela cidade e eu senti aquela cidade tão pesada. E à medida que eu conversava com meu marido, quando ele ficava quietinho, eu falava com Deus. E Deus falou para mim assim, observa as igrejas. E eu observava as igrejas, era uma bem distante da outra, mas era bem distante mesmo. Eu me lembro de só uma no centro daquela cidade. E aí Deus falou para mim assim, para eles atingirem o 3º céu, eles precisam clamar muito, porque aqui o céu de bronze é muito grande. Existe uma nuvem de principado que rege esse lugar, e as igrejas não têm tanta força. E aí eu comecei a entender, porque quando eu entrei ali, eu senti aquela opressão maligna. E aí eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Eu saí dali já na intenção de interceder por aquela cidade.
estávamos vindo na Dutra, eu e meu esposo, naquelas ruas que são acostamento, é isso que fala acostamento, né? Estava vindo um carro aqui, e eu e meu marido um pouco mais atrás de moto, e o carro estava vindo aqui. Aquele carro tinha duas opções, ou ele acelerava e passava na nossa frente, ou ele aguardava a gente passar e vinha logo atrás. Porém, o reino espiritual estava tão revolto que quando a gente pareou com aquele carro, ele jogou assim o carro em cima da moto do meu esposo. Quando ele fez assim, o meu marido automaticamente pisou no freio e deixou ele passar. Ele passou tão rápido que em questão de segundos ele sumiu da nossa vista. E Deus foi tão fiel que não vinha nenhum carro atrás. Isso é mistério, né? Porque na Dutra é um atrás do outro. E aí a gente freou e falei, meu Deus! E na mesma hora o Espírito Santo falou para mim assim, os demônios que estavam revoltos lá querem matar vocês. E aí eu falei, Deus, o que é isso? O Espírito Santo falou para mim assim, estou guardando. E fomos embora para minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, queridos, parecia que aquela nuvem de potestade tinha me seguido e entrado dentro da minha casa. Eu falei, Deus, que diabo é esse? Tem que sair. E aí eu comecei a orar. Por que eu estou falando isso? Porque o Cronos é seu, o Kairos é de Deus. Eu poderia ficar lá na minha casa esperando o grupo da intercessão e lá orar, irmão, para repreender aqueles demônios. Ou eu poderia entender que eu tenho um chamado e começar a repreender o diabo ali. Foi o que eu fiz. Quando eu comecei a orar, o que aconteceu? Eu pergunto o que, presbítero? As panelas que estavam embaixo da minha pia caíram todas. Caiu tudo. Eu falei, diabo, tu vai ter que sair. Não tinha ninguém em casa, só estava eu. Meu marido cheio de trabalhar, logo após que ele chegou. Eu falei, tu vai ter que sair. E eu comecei a orar, comecei a repreender. Eu falei, tu vai ter que sair, tu não é daqui, tu vai ter que sair. E eu abri a porta da minha casa e falei, agora, em nome de Jesus, pega tudo que é teu e bota em retirada. Querido, eu não sei como que Deus fez aquela opressão que veio comigo. Foi para o lugar que Deus determinou. Mas dentro da minha casa, ela não ficou. Eu poderia ter deixado. Eu poderia ter ficado ali, porque aquela opressão ia me oprimir. Aquele demônio ia querer me clausurar, porque Satanás ele é mestre em oprimir crente. Mas eu falei, não, aqui não, eu não aceito. E eu comecei a repreender. Enquanto aquela nuvem de bronze estava na minha casa, eu não parei de orar. E quando eu orei, querido, eles foram embora. E aquela raiz que estava tentando se filtrar na minha casa teve que bater em retirada. Deus está falando com você nessa noite. Ei, pare de perder tempo. Não espere vir alguém, da igreja, vai lá. Não, levanta você e começa a orar. Começa a orar. Você precisa tomar posse da alegria do Senhor. Porque eu estou passando por um problema muito difícil. Alguém tem que colocar a mão na minha cabeça. Coloca a mão na tua cabeça. Repreende esse demônio que você tem que ser um pouco mais feliz da terra. Nós precisamos exalar essa alegria do Senhor. E olha como o diabo é estrategista. Ele vai armar daqui, vai armar dali. Mas em algum momento ele vai querer aprisionar a tua alegria. E nós precisamos, querido, nessa noite nos levantar. Deus trouxe você aqui para levantar uma geração. Que o seu sorriso vai modificar uma vida lá fora. Que as pessoas lá fora vão identificar que tem algo diferente em você que não tem nelas. As pessoas vão identificar que na hora da prova você reage diferente. Aleluia! Oh Deus! Você vai reagir diferente. Às vezes, qual é a diferença de nós para eles? É porque nós temos que reagir diferente à luta que nos é posta na nossa vida. Glória a Deus! Você está doente, está dando glória. Está sem dinheiro, está dando glória. Está com problema na família, está dando glória. Está com filho doente, está dando glória. A porta está fechada, está dando glória. A faculdade ainda não chegou, está dando glória. Nada pode tirar a sua alegria. Segura esse segredo. A tua alegria não é circunstancial. A tua alegria vem de Deus. A tua alegria não pode depender do pão que está na tua despensa, querido. Você não tem noção como Satanás fica revoltado.
Quando Ele olha para você e você acorda de manhã, deu tudo errado, mas você está adorando. Mas você está bendizendo, mas você está feliz. Sabe por quê, querido? O seu Redentor, Ele vive. E por fim, Ele se levantará sobre a terra. Ele se levantará. Você precisa ter essa certeza nessa noite. Levanta o teu ânimo. Ei, no mundo teremos aflições, mas tente bom ânimo. Ele venceu. E você é mais que vencedor. Se Ele venceu, você vai vencer. Eu vou vencer. Aleluia, nós precisamos parar de perder tanto tempo. Nós precisamos entender, queridos, que Deus nos chamou para uma chamada diferente. Glória a Deus. É diferente, é loucura. É loucura para os que perecem mesmo, mas para nós é poder de Deus. Nós não precisamos nos basear nas pessoas que conhecemos. Nós temos que nos basear no Evangelho da verdade. Aleluia. Você não tem noção que promessas que tem dentro disso aqui. Que caminho que tem dentro disso aqui. Sabe, querido, no dia da sua tristeza não tem mais ninguém que te faça feliz a não ser a palavra de Deus. Não tem nenhum remédio no mundo que vai fazer revigorar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo que não seja a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então nós não podemos perder mais tempo. A Bíblia diz que os dias seriam abreviados por amor a mim e a você. Você não pode mais perder tempo. Nós precisamos não apenas ser cristão, mas temos que ser cristão com qualidade. Porque cristão, irmãos, tem muita gente aí dizendo que é. Mas com qualidade, poucos são. O que é ser cristão com qualidade? É cristão que tem a qualidade da palavra. É cristão que tem as referências dessa palavra. E nós precisamos ser assim. Ainda no verso 11, a parte C, diz que de modo algum ela podia se endireitar. Ela só conseguia olhar para o chão. Quantos cristãos estão de pé fisicamente, mas encurvados espiritualmente? Quantos estão andando, mas o seu espírito está encurvado? Só consegue olhar para o chão. Mas aí, quando você olha para ele, parece que vai tudo bem, apenas parece. Mas ele está encurvado. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que ele gosta muito de lidar com jovem, porque jovem ele não mente. Se ele não estiver bem, ele vai falar, tá tudo ruim. Mas os adultos têm a mania de maquiar as coisas. Vai tudo bem, irmão? Vai tudo bem. Tá tudo ruim. Querido, se tá ruim, não esconde que tá ruim, não. Porque o que está ruim vai ter que melhorar. Se está ruim, não esconde que está ruim. Nós temos essa mania de chegar à paz do Senhor e as coisas estão tudo ruim. Pede ajuda, me ajuda. Socorro, eu estou morrendo. Eu preciso da alegria do Senhor na minha vida. Eu não aceito essa situação. Querido, não se conforme. Satanás muitas das vezes vem de uma maneira para fazer a gente ficar olhando para o chão e a nossa vida ficar encurvada. E ele montado nas nossas costas. Em nome de Jesus, nessa noite o que está ruim vai ter que melhorar. Porque você vai denunciar a obra das trevas na sua vida nessa noite. Satanás não vai mais te aprisionar em depressão, em problema, em doença. Denuncia nessa noite a obra satânica. Ei, querido, para com isso, está tudo bem. Não está tudo bem, vai ter que melhorar hoje. É hoje. Querido, às vezes as coisas estão só ruins, mas tem que ficar perto para a gente tomar uma atitude. Tem que piorar, tem que ficar tudo fechado, e aí a gente vai levantar e falar, não, agora acabou. Tem coisa, querido, que às vezes a gente tem que ficar com raiva, não. Raiva de Satanás, tá? Não, agora eu não aceito mais isso. Que é isso? Na minha casa, não. Querido, se eu tivesse aceitado aquela opressão, certamente coisas piores tinham acontecido dentro da minha casa. Mas nós temos que identificar. Nós precisamos entender. Porque Deus não tem para nós uma vida de olhar para o chão. Sabe por que Ele não tem? Porque Ele viu essa mulher. Num determinado dia, Deus viu, Jesus viu essa mulher. Da mesma maneira que Zaqueu viu Jesus passar e subiu na árvore. Algo acontece para mudar a minha e a sua história.
O nosso legado, querido, precisa estar estampado diante dos nossos olhos. Existem realmente situações que deixam a gente encurvado. A Bíblia diz em 1 Samuel 4,12 que a mulher de Finé se encurvou e deu à luz. Logo após saber que o seu esposo, o seu sogro e a arca de Deus tinham sido tomados. O seu esposo e o seu sogro tinham morrido. E o seu cunhado. Mas quando falaram que a arca de Deus foi tomada, ela se encurvou e deu à luz. E sabe qual foi o nome do seu filho? Icabod. Foi-se a glória de Deus. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Aquela mulher, ela sentiu a perda dos familiares, mas ela sentiu muito mais a perda da glória de Deus. Queridos, você precisa sentir quando a glória não está mais estampada no seu rosto. Meu Deus! A alegria do Senhor é a glória de Deus na nossa vida. Aquela mulher, ela identificou na hora. Foi-se a glória de Deus, querido. Teve o filho e morreu. Só deu tempo de dar um nome. Olha o que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Nós precisamos da glória de Deus na nossa vida estampada. Glória a Deus, aleluia. Existe situação sim que nós vamos nos encurvar, mas nós não podemos aceitar, porque a glória de Deus precisa estar estampada no meu e no seu rosto. O que a Bíblia diz? Levanta-te e resplandece, que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus começa a nos dar essa receita. Isso precisa estar estampado. Na escola, querido, a tua juventude precisa fazer a diferença. No seu trabalho, a faculdade, não importa onde, a glória do Senhor tem que fazer a diferença em vossas vidas. Deus tem falado muito comigo. Deus tem me dado uma pregação que era que eu achei que ia trazer aqui, mas não é. E o Espírito de Deus falou para mim que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente for fazer alguma coisa para nós, na verdade não é para você, é para a glória de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que é o seu trabalho, a sua faculdade, o seu estudo, tudo que você faz não é para você, é para a glória de Deus. Se for apenas para você, lá na frente você não vai ser feliz. Glória a Deus. Vai continuar um vazio, sabe por quê? Não glorificou a Deus em nada. O que é que você está fazendo da sua vida? Glorifique ao Senhor aonde você for. Aonde você for, no seu trabalho, na sua escola, aonde não importa, você precisa carregar a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 38, verso 6. Davi se sentiu encurvado após ter cometido um pecado. Tem situações, querido, também, que tiram a alegria do Senhor da nossa vida. São situações de pecado. Davi, após ter adulterado, após ter pecado, se sentiu encurvado por causa daquele pecado. Querido, pecar só por acidente. E olhe lá. Sabe por quê? O pecado, ele tem o poder de te deixar aprisionado. Primeiro ele te aprisiona, depois ele te deixa anestesiado. A ponto de você não sentir mais nada, irmãos. Deus está descendo fogo aqui e você está aí achando que nada está acontecendo. O pecado tem o poder de deixar a gente aprisionado. Às vezes Deus está fazendo a obra, está entregando profecia. Olha, querido, eu já vivi isso. Eu já visitei pessoas que se afastaram do Evangelho. Deus mandou eu ir atrás e quando eu orei a pessoa, falamos, ministramos, depois a pessoa falou para mim assim, não senti nada. E pessoas que eram do mistério. Sabe o que é isso? O pecado encruou. Ficou anestesiado. Se enfiasse uma agulha, que ele não ia sentir dor. Então, muito cuidado, porque o pecado tem o poder de roubar a alegria de Deus da sua vida. Nós não podemos deixar Satanás roubar a alegria do Senhor da nossa vida. Aleluia, Deus! Mas como é que eu supero isso? A palavra de Deus diz sobre uma alegria plena. João 17,13 diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Jesus, antes de ser assunto ao Pai, está falando com Deus, que não queria que Deus tirasse eles do mundo, mas queria que cuidasse deles, e que eles tivessem plenitude da alegria do Senhor. Você
tem noção do que é uma plenitude de alegria? É uma alegria plena. É uma alegria que não depende. Sabe, duas palavras que Deus ministrou hoje no meu coração que não pode ter na vida de quem tem a alegria do Senhor. É quando e depois. Quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. Meu Deus. Depois que o meu carro chegar, eu vou ser feliz. Depois que eu entrar na minha faculdade, depois que eu conseguir aquele trabalho que eu tanto sonho, quando e depois? Tire do teu vocabulário para você ter a alegria do Senhor na tua vida. A sua alegria não depende de tempo, circunstância ou situação. A sua alegria depende única e exclusivamente do Senhor Jesus. De Ele ser Deus na sua vida, só depende disso. Tem muitas pessoas que já alcançaram, já têm e não podem dizer que têm essa alegria. Nós não podemos, querido, ter uma alegria circunstancial. Eu não sei se você está entendendo, mas eu acordo de manhã e vejo que está tudo ruim, eu estou glorificando a Deus, eu estou rindo, eu estou pulando. Porque o Senhor é a minha alegria. E eu não negocio isso com ninguém. Não é se um dia eu tiver uma faculdade, eu quero ter. Mas se não tiver, eu vou ser feliz da mesma maneira. Porque quem é o autor e consumador da minha alegria não é a minha faculdade. É o meu Senhor que me guarda, que cuida de mim, que me ama. Ele é a minha alegria. Ele tem que ser a sua maior alegria. Então, querido, tire hoje do seu dicionário. Quando e depois. Não pense que quando você tiver um filho, quando você tiver um marido, não pense nada de quando nem depois. Porque o seu momento de ser feliz é hoje, é agora. É nessa noite, nesse culto. Aleluia. A nossa alegria, querida, ela não depende do nosso estado de espírito. Ser feliz não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Se você está vivendo um momento que é propício você ficar triste, e esse momento perdurar um ano, você vai ficar triste um ano. Então, ser feliz não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. É uma questão de eu decidir que eu vou ser feliz. Não que eu vou estar vivendo aquele momento de alegria. Não, eu decido ser feliz. Se a notícia é ruim bater na minha porta, eu decido ser feliz. Se o problema chegar, eu decido ser feliz, porque a alegria não pode ser questão sentimental. Tem que ser questão de decisão. Existe um Deus que é por mim e eu creio nisso. E é nisso que eu me asseguro para todo dia acordar e bendizer o nome dele. É nisso que você precisa se basear. Sabe por quê, querido? Filipenses 4:11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser está honrado, como também ser está humilhado. Meu Deus do céu. Deus está falando aqui. Olha o que esse homem de Deus falou. Querido, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar honrado, quanto ser estar humilhado. Que mistério é esse, querido? É essa alegria que Deus quer derramar na minha e na sua vida. Se o dia mal bater, não importa. Se bater, bateu. Mas a alegria continua dentro do seu coração. Aleluia, Deus! Seu coração vai continuar alegre. Porque o Senhor transforma a nossa vida. Ele transforma o nosso interior para que a gente não seja pessoas levadas por circunstâncias. Por que tem tanto crente assim? Em vez de levar a alegria, está triste. Porque não sabe estar honrado, sabe estar humilhado. Não sabe estar no dia da bonança, não sabe estar no dia da escassez. Não sabe estar feliz no dia da doença, nem no dia da saúde. Mas nós precisamos aprender que a alegria do Senhor ela tem que estar estampada na nossa face. E a alegria de Deus não depende de quando eu tiver nada. Depende somente do Senhor. Nós precisamos começar a usar situações que nos causam tristeza, às vezes até raiva, para nos fazer feliz. Quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, eu vivi algo diferente da parte de Deus. Teve uma quinta-feira que eu tive que ir no banco pagar uma conta. E lá em Miguel Couto, o Banco Itaú, ele é um dos mais cheios. E era 2 horas da tarde, e geralmente eu ando na minha bolsa com um livro.
E aí eu peguei, entrei naquela fila lá e quando vi a fila estava dando voltas. E eu falei, Jesus, agora eu vou ter que ficar aqui cheio de coisa para fazer. Eu falei assim, eu tenho dois caminhos. Eu vou ficar aqui murmurando igual todo mundo ou eu vou fazer alguma coisa que tire proveito para mim. Sabe o que eu fiz? Encostei naquele vidro lá que tem lá. Peguei o meu livro, querido, eu li metade do meu livro. Glória a Deus. O livro ou era o Bom Dia ou era o Bem-vindo do Espírito Santo. É um dos dois. E eu comecei a ler e eu li, querido, enquanto estava todo mundo murmurando, falando, brincando, discutindo, espraguejando caixa. Eu estava sendo edificada pelo Espírito de Deus. O meu tempo não foi jogado fora e o diabo não roubou a minha alegria dentro do banco. Porque eu entendi que eu faço a minha alegria. Aquele momento ali, que certamente, se eu não estivesse lendo aquele livro, eu ia ficar saturada. Porque eu saí mais de 4h30 da tarde dentro daquele banco. Aleluia. Mas eu aprendi a fazer daquilo que me faz triste, aquilo que me faz feliz. Eu aprendi, querido, eu tenho aprendido esses segredos com Deus. Tudo aquilo que tenta me fazer triste, irmã, não vai me fazer não. Porque de alguma maneira eu vou mudar a situação. Aleluia. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar, depende do ângulo que se olha a situação. Depende do ângulo que a gente vê. Eu poderia ter olhado aquela situação como a situação mais chata do mundo, que ficar em pé em fila é terrível. Porém, eu aproveitei a oportunidade para aprender mais do Espírito de Deus. E eu saí de lá, querido, com novas experiências com Deus. Você precisa começar hoje a fazer daquilo que te faz triste coisas para te fazer feliz. Se teu filho está desobedecendo, querido, Deus vai te dar uma estratégia para tu reverter essa situação. E Ele vai te fazer feliz a partir de então. Porque, querido, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar essa tristeza que Satanás quer impor na nossa vida. Não é isso que a palavra diz ao nosso respeito. A alegria do Senhor ela é tão importante que em Gálatas 5:22 ela é o segundo gomo do fruto do Espírito Santo. Por quê? Eu fiquei pensando para Deus. Falei, Senhor, por quê? O amor é o primeiro. A alegria é o segundo. Aleluia. O Espírito Santo falou para mim assim, o amor é o primeiro porque a Bíblia diz que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o seu entendimento, toda a sua alma, toda a sua força. E eu falei, tá, e a alegria do Senhor, a alegria é o segundo porquê. E Deus falou para mim assim, repara os outros gomos do fruto. Bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Tem várias traduções, né? E Deus falou para mim assim, presta atenção como o restante do fruto desemboca na vida de alguém. Meu Deus, aleluia. Porque você não é manso para você mesmo, você é manso quando alguém te atribula. Benignidade você não é bom para você mesmo, você é bom para alguém. Domínio próprio, você não tem domínio próprio para você tem domínio próprio para não bater em alguém. Agora, a alegria não, a alegria é pessoal. Aleluia, Deus. Quando eu tenho a alegria do Senhor, eu consigo exalar todo o resto do fruto do Espírito Santo. Porque a alegria tem que estar em mim. Se tiver em mim, a bondade vai estar em mim, a mansidão vai estar em mim, o domínio próprio, temperança vai estar tudo em mim. Por isso que o Espírito Santo falou para mim que a alegria do Senhor, querido, ela é algo espiritual, não é algo circunstancial. Não estou feliz só porque pintou essa parede, não. Estou feliz porque o Espírito de Deus está aqui e Ele se move no meio da igreja. Por isso, querido, que a alegria do Senhor é tão importante. Ela é o segundo gomo do fruto do Espírito Santo. É para você entender que ela precisa estar impregnada em você. Neemias, no capítulo 8, diz assim, a alegria do Senhor é a vossa força. Por que Neemias falou isso? Depois de ter construído os muros, estava todo mundo exausto. E todo mundo que tinha trabalhado para Deus de uma maneira excelente, estava agora triste, desanimado. E aí, o que Neemias fala? A alegria do Senhor é a vossa força. O que Deus está dizendo para você, querido? Depois de uma grande obra que você fizer, saibam que a alegria do Senhor continua sendo a sua força. Não deixa nada vir para te desanimar. Como aconteceu com Elias. Depois de ter feito um strike, 450 profetas foram mortos. Ele apenas
desanimou depois daquilo tudo. Não deixe, querido, depois de uma grande vitória, a alegria de Deus sair da sua vida pelo seu estado exaustivo, pelo contra-ataque que vem. Veio na vida de Elias um contra-ataque. Ele não discerniu, pediu para si a morte. Como pode? Um homem que estava feliz, dizendo para cair fogo do céu e realmente caiu, estava pedindo para si a morte depois de uma grande vitória. Deixou que a alegria do Senhor saísse da vida dele. E Neemias está nos dando a receita. Alegrem-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, Se Deus. o diabo tirar sua alegria, ele tira sua força. E como é que você vai vencer outra batalha se você não tem alegria? Se você não tem alegria, você não tem a força. Nós precisamos da alegria do Senhor. Meu Deus. Isso, Satanás não vai tirar nem de mim e de você. Aleluia. Mas isso não quer dizer, querido, que a gente não vai ter aflição, que a gente não vai ter problema. Mas até dos nossos problemas Deus cuida, porque Salmo 56, verso 8 diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições e recolhestes as minhas lágrimas no teu óleo. Você tem noção de um Deus que te ama tanto, que até no dia da tua tristeza Ele recolhe as suas lágrimas? Aleluia, Jesus. Tem motivo para você permanecer triste? Tem motivo para você permanecer cabisbaixo? Se até as suas lágrimas Deus colhe, querido. Glória a Deus. Nós vamos ter momentos de tristeza sim, porém são momentos. São momentos passageiros. Não vão governar você nem eu, porque o que nos governa é a alegria do Senhor. Aleluia. Não é a tristeza, porque até das minhas lágrimas. Se Deus cuida das suas lágrimas, o que mais Ele não vai cuidar, querido? É verdade. Ele cuida das suas lágrimas. Tem tanta gente por aí chorando, achando que está abandonado. E a Bíblia diz que Deus cuida das nossas lágrimas. Ah, querida, é por isso que eu preciso entender isso aqui. Quando eu entendo isso aqui, querida, eu começo a vivenciar uma vida doida com Deus. Ninguém entende, mas eu e Deus entendemos. Ah, querido, está todo mundo não entendendo nada, porque era para estar arrasada, mas Deus colhe as minhas lágrimas. Ei, querido, a Bíblia diz: aquele que não poupou o seu filho, não daria com ele todas as coisas. Meu Deus. Querido, se Deus não poupou o seu filho, será que Ele não é capaz de sustentar uma alegria na tua vida? Será que Ele não é capaz de te ajudar no momento da aflição? Levanta-te e resplandece nessa noite. Glória a Aleluia! Provérbios 15, 13, já estou terminando. O coração alegre aformoseia o rosto. Queridos, imagina para uma pessoa que nunca ri, como ela fica com raiva de quem tem alegria. Quem já conviveu com pessoas que são ranzinza, que ri pouco? Levanta a mão. Meu Deus. Já reparou como essas pessoas ficam incomodadas quando você está feliz? Eita, Deus. Aleluia. Agora você imagina o Satanás que nunca ri. Como é que ele quer estampar uma tristeza, um estado de calamidade pública nos seus olhos? Meu Deus. Ele nunca ri. É por isso que ele quer deixar você igual ele. É por isso que ele quer colocar uma tristeza estampada para você andar igual o leão curvado. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que um coração alegre aformoseia o rosto. Quer ser belo? Esteja com a alegria do Senhor na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Não precisa muita coisa, precisa estar feliz com Deus. Aleluia. Deus falou para mim nessa palavra uma coisa: que nós não somos reféns. Nós somos quem comanda. Nós apenas, amados, não entendemos isso. Quando Deus falou isso para mim, Raquel, eu falei: Jesus, isso é muito forte. Eu falei: eu preciso começar a entender a Bíblia. E Deus falou para mim, irmão, que nós não somos reféns. Você não é refém, você é quem comanda. Deus deu autoridade para você pisar na cabeça de serpente e escorpião. E nada te causar. Você é quem comanda. A autoridade está sobre a sua vida. Você não é refém, querido. Você não é refém. E muitas das vezes a gente se coloca naquela posição de que estou acuado, como se tivesse um exército vindo. Nós somos quem comanda. Nós precisamos ter atitude.
decisão. Aleluia. Quando a gente pega intimidade com a palavra, a gente fica doido na palavra. A gente começa a vivenciar isso aqui. Olha, para você identificar crente que é ligado na palavra, você saber só se ele é doido por Jesus ou não. Se você vê que ele vive uma coisa louca, é porque ele é doido pela palavra. Então, queridos, Deus ele tem me dado frases que eu quero fazer um livro. Quem é que diz amém? Amém. Eu quero fazer um livro. Deus tem me dado umas frases quando eu oro. E Deus me deu uma frase que eu quero compartilhar com você para a gente terminar. Um cristão sem alegria é a mesma coisa que uma planta sem água. Ela murcha. É a mesma coisa que um corpo humano sem coração. Ele é morto. E é a mesma coisa que o dia sem a luz do sol. Ele é nublado e escuro. Quando a gente não tem a alegria do Senhor, a gente só reflete coisas pesadas, coisas escuras, coisas nubladas. Mas quando essa alegria vem, ela transforma o lugar onde você habita. Ela transforma as pessoas que você convive. Ela transforma a situação de tristeza que estava no lugar. Porque você tem a alegria do Senhor na sua vida. Se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. Jesus mudou a história da mulher encurvada. Jesus mudou a história de Zaqueu. Como que ele fez isso? Porque eles fizeram algo que chamaram a atenção de Jesus. Aquela mulher se disponibilizava todos os dias para ir até a casa de Deus. E Zaqueu subiu numa árvore com muita dificuldade para ver Jesus. Sabe por quê? Porque a alegria de Deus tinha que fazer valer na vida deles. E eu te pergunto nessa noite, qual vai ser a sua atitude para a alegria do Senhor ser estampada nos seus olhos? Para a alegria do Senhor ser estampada na sua vida. Eu quero convidar a igreja a vir aqui na frente. Toda a igreja. E nós vamos orar junto. Glória a Deus, aleluia. Porque a situação que você vive não vai comandar a alegria de Deus na sua vida. Não vai. O que vai comandar a atitude, a alegria de Deus na sua vida é a sua atitude de querer a alegria do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Hoje é noite de tomar posse desse legado. Deus está operando grandemente aqui, queridos. Eu consigo sentir como Ele mexe, como Ele toca. E eu quero agora que você coloque a mão no seu coração. E você comece agora a visualizar aquilo que tira a alegria de Deus da sua vida. O que é que mexe com você e que muitas das vezes deixa você cabisbaixo? É isso que agora você vai pisar na cabeça dessa serpente. É hoje! É hoje, querido, que você pisa agora na cabeça dessa serpente. Comece a orar em você e Deus. Aquilo que Deus está trazendo aí à tua memória, seja enfermidade, contra-ataque, problema financeiro. Ah, querido, não importa o que seja, hoje isso não vai mais governar a sua vida. Em nome de Jesus, comece a orar e falar com Deus. Não adianta apenas